Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma grande alegria e imensa satisfação, estamos aqui para terminarmos o nosso trimestre desse ano de 2024, o nosso quarto trimestre, a qual estivemos aprendendo sobre as promessas de Deus. Confie e vive as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista desse trimestre foi o ilustre pastor Elinaldo Renovato. E para mim foi uma imensa alegria, uma imensa satisfação e prazer tê-lo você conosco aqui nesse canal. E estamos aqui hoje na nossa lição de número 13, a qual nós já tivemos a lição de número 12, que falou, querido, sobre a promessa de vida abundante. Antes de tudo, eu quero desejar a vocês, primeiramente, umas boas festas. Quero desejar também a todos vocês um feliz ano novo, cheio de vida abundante, paz e alegria no Espírito Santo, confraternização, fraternidade em família, fraternidade na igreja. E não se esqueça, vamos começar o ano, querendo Deus, se o Senhor quiser e permitirmos, e estivermos vivos até lá, cheio de bênçãos do Senhor. E não esquecer que temos que anunciar a Cristo em todos os lugares que nós vamos, anunciar esse amor, essa paz, que Cristo Jesus tem coisas novas, porque não adianta vir um ano novo com atitudes velhas. Então vamos ter um ano novo com atitudes novas, novos projetos, novas realizações, harmonia entre os irmãos na igreja do Senhor Jesus. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então que venha ter o início dessa história, desse trajeto que Deus traçou na sua vida, nas bênçãos do Senhor. Provérbios 16 também, capítulo 6, versículo 1 diz que do homem são as preparações, mas a resposta vem do Senhor. E se nós orava, vamos orar mais. E se nós jejuava, vamos jejuar mais. E se nós consagrava, vamos consagrar mais. E se nós evangelizava, vamos evangelizar mais. Como diz Apocalipse, o santo santifique-se mais ainda, o sujo se suje mais ainda. Porque a volta do Senhor Jesus, que é uma das promessas, que não está na lição, mas também faz parte da lição, que é uma das maiores promessas do Senhor Jesus, é arrebatar a sua igreja. Mas para isso temos que estar preparados, né? E temos que estar a cada dia em santidade, em verdade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não fazia nada disso que eu falei, orava, jejuava, consagrava, então passe a fazer. E se você já faz, vamos fazer mais ainda, porque a volta do Senhor Jesus se aproxima a cada dia. Amém? Que foi um dos assuntos da vida abundante, que nós estudou na lição de número 12. Eu já destaquei aqui o que seria a vida abundante, mas eu quero ler aqui só para complementar também, destacar algumas coisas. Em Efésios capítulo 1 e o versículo 8, Paulo dizendo que ele tornou Jesus abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Paulo aqui está ensinando da redenção que Jesus ele fez pela minha e a sua vida, a qual ele abundou sobre a minha e a sua vida. Então, a vida abundante foi isso que nós falamos. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, a plenitude do Senhor, a satisfação plena no Senhor. E destacamos, queridos, qual foi, da onde é a fonte dessa verdadeira vida abundante. Que essa fonte ela vem de Cristo Jesus para as nossas vidas. Destacamos sobre vida abundante, é uma vida plena, é eu ter a minha comunhão com Deus, o meu contato com Deus, no meu espírito, alma e corpo. Eu disse em nossa aula, mas eu quero pontuar aqui novamente, ratificar aqui. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com 3 elementos. Ele nos criou com espírito que eu falo aqui, o E minúsculo, né? A qual nós fomos dotados. O Senhor soprou o fôlego de vida em nós e o homem se tornou, então, alma vivente. Então, o homem também é dotado de alma, e ele foi feito do quê? Do pó da terra.
Então, é aonde é o nosso corpo, é a nossa matéria. Então, existe a vida biológica, que é bios, e zoé, que é a vida espiritual. E já falamos aí que o ímpio, ele nasce uma vez e morre duas. A morte física e a morte eterna, a separação de Deus. Agora o justo, ele nasce duas vezes. O nascimento físico, biológico, e o nascimento espiritual, como está lá em João 3. Da água e do Espírito. A palavra Espírito Santo. Então, eu preciso entender isso, que eu sou dotado de espírito, alma e corpo. O meu espírito, anote aí, o meu espírito é aquele que se relaciona diretamente com Deus. Romanos 8,16. O espírito, né, do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí, o Salmo 42, 2 e 5, o salmista ali da família de Coré expressa que a alma, ela está engrandecida, ela está alegre em Deus. Só que no outro verso diz que a alma dele, verso 5, está abatida. A alma que está alegre em Deus é a mesma que está abatida. Então a nossa alma se abate, se entristece, se alegra. A nossa alma, ela se relaciona conosco mesmo. A alma é o pêndulo. Fica entre o espírito e o corpo. E o corpo é o quê? O corpo é aquilo que eu me relaciono com o mundo exterior. Gênesis 4, 5, 6, o Senhor diz, por que Caim você está com o semblante caído? Ou seja, é no nosso corpo e no nosso rosto que as pessoas vão notar se estamos bem, se estamos mal, se estamos tristes ou se estamos alegres. Então anote aí, o meu espírito se relaciona diretamente com Deus, João 4, 23. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e verdade. O meu espírito adora Deus e a minha alma se relaciona comigo mesmo. Eu quero decidir. Ou eu se inclino para o corpo, ou então eu se inclino para o espírito, ou se inclino para as obras da carne, ou se inclino para Deus. Para onde está se inclinando a minha, a tua alma? E aí tem um corpo, que é o meu relacionamento, o meu contato com o mundo exterior. Então Deus, quando criou o homem diferente dos outros seres viventes, Deus criou o homem dotado de algo diferente, para que ele possa buscar ao Senhor, para que ele possa ter sede de Deus. Diferente dos animais, que eles não colocou isso, a sede de buscar a Deus, o raciocínio de entender para quem ele está adorando, quem ele está servindo. Então, recapitulando aqui, o meu espírito se relaciona com Deus, a minha alma se relaciona comigo mesmo e o meu corpo se relaciona com o mundo exterior, o contato com o mundo exterior, com as pessoas. Amém? Então vamos lá. Então a vida abundante é isso, queridos. É essa vida plena, a alegria do Senhor. Eu fico vendo, gente, umas discussões besta, tola aí nas nossas mídias, pessoas dizendo que no céu vai ter tristeza, gente. A Bíblia está tão clara. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, a Bíblia é tão clara, gente, que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é um lugar de plenitude, é um lugar que tudo vai se completar no céu. Não vamos perder a memória, a consciência. Tudo vai se completar no céu. É um lugar maravilhoso. É um lugar que a mente humana não consegue explicar. Aquilo que o olho viu, nem subiu o coração, são os que Deus preparou, mas revelou pelo Espírito Santo, mas ele revelou a nós de maneira limitada. As pessoas estão caçando, como dizia minha mãe, chifre em cabeça de cavalo. Lá no céu não vai ter tristeza, tá bom? Não vai ter lugar para tristeza, ou ódio, ou rancor, né? Ou a pessoa ficar melancólica por alguém não foi salvo. Não, de maneira nenhuma, gente. Isso aqui é nós, é nessa esfera aqui, tá bom? Então, o que identifica a vida abundante? A alegria do Senhor, que nós já falamos, é a serotonina, o hormônio do bem-estar, e o cortisol, o hormônio que nós temos ali no nosso cérebro, que produz a raiva, né? A raiva. E aí falamos, né, que quando rimos, movimentamos 24 músculos, rimos, gargalhada, né? Movimentamos, ou seja, quando rimos, 12 músculos, rimos e gargalhada com movimento, 24 músculos,
Isso aqui é ciência, tá bom? E quando rimos, damos gargalhada e falando ao mesmo tempo, movimentando o corpo, você chega a movimentar 84 músculos. Por isso que Provérbios 17:22 fala que o coração alegre, ele aformoseia terapia no rosto. Mas a alma batida, né? Ela seca os ossos, traz doenças para a pessoa. Então vamos ser alegres, vamos ser gratos por tudo, aprendemos a ser grato a Deus. A gratidão, até anotei uma frase aqui, muitos frustrados, anota aí, muitos frustrados pelo que não tem, não agradece o que ele já tem. Ele foca no que é ideal, mas não naquilo que é real. Quanta gente não agradece o que tem. A grama do vizinho é mais verde, tudo dos outros é bom, e ele não agradece o que ele tem. A família que ele tem, o ministério que ele tem, sempre do vizinho, a igreja do vizinho é melhor. Né? Então vamos ser gratos a Deus por tudo, gente. E aí, vida no espírito de oração. Então vamos agora com a nossa lição de número 13, a qual vai falar sobre o que? As promessas de Deus são infalíveis. Muito bem, queridos. Quando se falamos sobre promessas infalíveis, nos mostra o quê? Que Deus, ele não falha naquilo que ele prometeu. Nós acabamos de sair de uma época política a qual se fez muitas promessas de bairros que vão ser asfaltados, calçadas, escolas e creches e tudo mais. Só que são promessas de homens. Essas promessas podem acontecer ou não pode acontecer nada, porque as promessas do homem dependem do momento, da circunstância, do contexto em que está vivendo. E também de quem está prometendo, né? Vale muito. Tem pessoas que não cumprem a palavra que ele falou, mas Deus, ele não falha. Quando fala que Deus é infalível, isso aqui, as promessas de Deus são infalíveis, quer dizer que as promessas de Deus não falham, assim como a palavra é inerrante, quer dizer que a palavra do Senhor ela não contém erro. Nós vamos estar trabalhando, queridos, sobre o que? A palavra-chave que vai girar em todos os tópicos é a infalibilidade de Deus. Né? Deus é infalível. Né? Ele existe eternamente. Tá bom? Ele existe eternamente. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele é passado, presente e futuro. Inclusive, queridos, procura um vídeo meu no canal aí que eu falo sobre o Kairos e o Cronos, tá bom? Eu tenho um vídeo aí no meu canal que eu falo sobre o Kairos e o Cronos. Para que Deus criou o tempo? Para que o homem foi colocado no tempo? Para buscar Deus? Para ele chegar na eternidade. Deus está na eternidade, ele não está em nosso tempo. Já mostra que Deus é infalível. Ele não muda, ele não erra, ele não falha. E aí, queridos, nosso tópico 1. E já na nossa introdução já é destacado, né? Sobre alguns atributos de Deus, que são, eu chamo, né? Os teólogos também chamam, de os atributos incomunicáveis. O que é esses atributos incomunicáveis? São atributos que ele não compartilha com o homem. Esses atributos não. Outros atributos, outras coisas ele compartilha. Ele reparte os dons, né? Mas esses são atributos unicamente de Deus. Que é o que? A onipotência. O que é a onipotência? Deus ele tem poder. Que é o que? A onipresença. Deus ele está presente em todos os lugares. Independente se tiver um ser humano ou não, a presença dele preenche toda a terra. Agora ele habita também no coração das pessoas. Não significa que ele não está naquele lugar. Ele está, mas ele manifesta no coração de quem está lá na igreja. Né? Então existe um corinho aí que diz que quando eu cheguei aqui o Senhor já estava. Mas se nós formos analisar, ele estava assim no sentido porque ele é onipresente, está em todo lugar. Só que ele vai estar habitando no coração daquele que recebe a Cristo. Não é errado, totalmente errado falar esse louvor, porque Deus é onipresente, está presente em todo lugar. Jesus abdicou desses atributos, né?
onipresença, porque ele não podia estar presente, ele estava na Judéia, não podia estar na Galileia ao mesmo tempo, mas depois ele recuperou, porque ele foi 100% homem, 100% Deus também, 100% Deus, 100% homem. Ele abdicou de alguns atributos por alguns períodos, enquanto ele ficou aqui na Terra. Ele se encarnou, se humanizou, sentiu fome, sede, frio, né? Tudo isso passou pela minha sua vida. E aí o tópico 1 fala que Deus é infalível. A infabilidade de Deus, né? Mostrada lá uma comparação do Salmo da nossa leitura em casa 102, vai falar um hiato, né? Uma separação entre Deus e a sua criação. A criação foi criada por Deus, foi criada por Ele. Então ela envelhece, então ela passa. Mas a palavra do Senhor, como diz a palavra do Senhor, não vão passar. Passa o céu, passa a terra, como diz no Salmo aqui, 102, e se envelhece, vai ser enrolado como uma vestimenta, né? Vai ser enrolado. E nós vamos perceber que vai ser gasto, né? Está sendo gasto, porque é criação de Deus. Mas Deus, ele não é assim. Deus, ele é imutável, ele não muda. Nós vemos a imutabilidade de Deus, né? Mostra que Deus não falhou em seus planos, né? Deus não falhou em seus planos. Lá em Jó 42, se você for na corrigida, né? Diz que o que? Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Mas se você for em outras traduções, você vai ver, bem sei eu que tudo pode, bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Tem até um louvor, né, que fala, nenhum dos seus planos pode se frustrar, nenhum dos planos do Senhor pode se frustrar. Mas nós vamos entender também, uma promessa infalível, não falha, porque o nosso Deus, ele é fiel. Pedro, né, está dialogando com algumas pessoas que achavam que Deus estava demorando. Ele não vai vir mais não. Será que não tem muitos nossos dias assim? Achando que Jesus vai demorar, ele não vai vir mais não. Olha quanto tempo já passou. Tem muitos crentes, pessoas fiéis, estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança. Mas Pedro ensina ali que ele não veio ainda porque ele é longânimo e por causa da sua bondade ele quer salvar um homem. Mas haverá um momento em que o Senhor vai surpreender a muitos, vai vir como Pedro dizendo, como ladrão da noite. Olha só, olha essa comparação, não é que ele é ladrão, é como ladrão, querido. Quando o ladrão vai arrombar uma casa, assaltar a casa, ele não chega já de uma vez, querido. Ele já chega, primeiro ele vai investigar o caso, ele vai analisar o caso, né? E aí, o Senhor Jesus, antes de vir, ele vai ver como que eu estou, como que a minha casa está, como que a sua casa está diante dele. Quem é que faz essa investigação? O Espírito Santo está aqui na terra. Ele não está acusando, está investigando, analisando. Como que está a minha vida com Deus? Porque antes o ladrão, ele não vem de uma vez, ele vai investigar a casa antes. A hora que a pessoa chega, a hora que a pessoa sai, se tem mais alguém lá na casa, ele vai ver tudo isso. Como que está a minha casa diante de Deus? Ele vai vir como ladrão, não é que ele é ladrão, como ladrão. E como que está a minha casa diante do Senhor? Então, a promessa de sua vinda é infalível, não falha. E também a palavra de Deus. Eu lembrei aqui de algo maravilhoso, gente. A palavra de Deus também, né? Deus, ele expressou algo no Salmo 108, 2, muito importante, né? 1 Reis 8:56, quando fala sobre Moisés, nenhuma das palavras do Senhor cai por terra. Jeremias também 1:12, né? Diz que a palavra do Senhor é fiel para se cumprir. Mas olha algo que nós vemos, queridos. É algo para, quem sabe, você vai entrar uma dúvida no seu coração. Por quê? Olha só o o salmista expressa. Isso é o Salmo de Davi. O verso 2 do Salmo 138. Inclinai-me para os teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeces, algumas Bíblias falam, exaltasse a tua palavra acima de todo o seu nome. Olha só, gente.
Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome, gente. Isso mostra o quê? Até as decisões de Deus, gente, olha só. Até as decisões de Deus são baseadas na palavra dele. As decisões de Deus são baseadas naquilo que ele falou, naquilo que ele prometeu e embasada na palavra do Senhor. Deus é amor, mas também é justiça. Deus não tem acepção de pessoas, ele não pode ter por causa da palavra. Ele exaltou a palavra, engrandeceu a palavra acima do seu próprio nome, gente. É algo para que nós venhamos refletir, né? Então, nós vamos perceber lá em Josué 23, né, 14, 21, 45, nós vamos perceber que nenhuma das palavras do Senhor caiu por terra. É o homem que não quis cumprir a palavra. Como diz assim o ditado, né? O homem não pode cumprir a Bíblia, mas a Bíblia vai cumprir no homem. Como assim, pregador? Como assim, pastor? Por exemplo, a Bíblia fala que as pessoas, o ímpio, quem se esquece de Deus, vai para o inferno. Ele, querendo ou não, a palavra vai se cumprir nele, porque ele vai para o inferno, ele ou ela vai para o inferno. Então é isso que nós precisamos entender. E aí vamos trabalhar o nosso tópico 2, Deus não mente nem se arrepende. Então, Deus não mente nem se arrepende, está lá em Números capítulo 23, 19, quando Balaque quer intimidar Balaão para amaldiçoar a nação de Israel. O que ele não fez com a boca, depois induziu o povo a pecar. Mas ali o Senhor tomou a boca dele, ele teve que abençoar, porque ele não pode revogar. Deus não pode mudar naquilo que ele falou. Por isso que quando ele chega lá, ele vai dizer assim: eis que eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar, ou seja, eu não posso voltar atrás. Assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Quando ele ia lá para querer amaldiçoar o povo, Deus tomava a boca dele e falava: abençoa esse povo, porque eu recebi mandado de abençoar esse povo. Vou tomar mais uma água, está muito calor aqui hoje na cidade de Presidente Epitácio. Então, queridos, Deus, ele não muda. Agora existe algo que nos chama a atenção. Deus se arrepende? Por quê, queridos? Por quê? Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo de número 6. Vai dizer assim, que o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o seu coração. Olha só, deixa eu ler aqui com vocês, né? Versículo, quando vamos 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Há aqui uma aparente contradição, queridos. Por quê? Aparente, tá bom? Mas eu vou explicar, você vai entender. Você vai sair daqui entendido, tá bom? Por quê? Porque lá em Números 23, 19, diz que Deus não se arrepende. E aqui Gênesis 6, 3 fala, ou 6 fala que Deus se arrependeu. Como explicar essa aparente contradição, queridos? Só que aí depois vai dizer que o povo não para de pecar. Então, esse pesou em seu coração, arrependeu e pesou em seu coração, significa que Deus sentiu pesar, ele sentiu tristeza, porque o homem não estava mudando. Deus preparou, né, chamou Noé para preparar uma arca ali, para que o povo viesse a ser salvo, mas nós sabemos que o povo não quis, o povo rejeitou, só 8 famílias ali, com Noé que foi salvo. O que quer dizer essa expressão, pesou em seu coração? O que quer dizer essa expressão que Deus se arrependeu, queridos? Essa linguagem aqui, que fala aqui, pesou em seu coração, mostra um sentimento de Deus. É um ser divino com um sentimento humano. Essa linguagem é chamada pelos teólogos de antropopatismo. O que é isso? O que é antropopatismo? É um sentimento humano, né? Um sentimento humano, dar à pessoa divina um sentimento físico, ou seja, uma vestimenta humana, para explicar em uma forma humana. Por exemplo,
Quando eu falo a mão de Deus está aqui, é uma expressão de linguagem para você entender. Deus está com os pés ali, é a linguagem antropopatismo, uma linguagem de Deus tomando uma forma humana. Patismo fala de um sentimento, é um sentimento de Deus. Quando fala que Deus se arrependeu ali em Gênesis, mostra que Deus ficou triste pela ação do homem. Não é porque Deus se arrependeu de ter feito o homem, de ter criado o homem, não. Mas Deus sentiu tristeza, em nossa linguagem, porque o homem, ele não se arrependeu dos seus pecados, ele não se voltou para Deus. Então Deus, isso aqui, ele não se arrepende, né? Mas ele reage, ele muda de estado, ele muda de posição. Conforme o homem, ele vai se arrependendo. Por quê? Porque arrependimento no Antigo Testamento é nacham, com o sentido de entristecer, e também shuvá, que quer dizer voltar-se e mudar. Ou seja, o ser humano precisa voltar-se para Deus e mudar, arrepender dos seus pecados. Aí sim, o ser humano precisa se voltar, né, dos seus pecados, se arrepender daquilo que ele fez. Agora Deus não. Deus ele apenas muda de estado, ele muda, ou seja, ele muda de posição, conforme o homem ele está reagindo perante ele. Então quando diz que Deus se arrependeu ali em Gênesis, está dizendo que Deus mudou de estado, ele mudou a sua posição para com o homem. Deus não tem pecado, Deus é santo, ele não vai se arrepender de ter feito o homem se ele já sabia que o homem ia pecar. Entendeu? Então Deus, ele apenas muda de posição conforme o homem reage, né, perante ele. Nós temos dois exemplos lá em Moisés, o Êxodo, né, 32, quando ele intercede pelo povo, o Senhor se arrependeu daquele mal ali. E também quando Jonas vai a Nínive pregar a palavra, diz que o Senhor se arrependeu daquele mal que faria e não fez. Mas o arrependimento ali não é de um pecado, não é que Deus errou, não é que Deus pecou, mas ele mudou a sua posição porque o homem se voltou para ele. Porque o homem reconheceu o seu pecado. E aí o Senhor se arrependeu de ter feito aquilo, né? Deus ele não falha, né? Lá em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, a falha estava no homem, no ser humano, tá bom? O homem criado por Deus. Então, queridos, o tópico 3 fala das infalíveis promessas de Deus, um plano glorioso, né? A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. É o que nós acabamos de falar. Deus já sabia que o homem ia pecar. E a ponto é dele, Apocalipse 13:8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, o homem antes de ser colocado ali, de ser criado os céus e a terra, Deus já tinha um plano de salvar o homem. Então, vamos tomar cuidado com os calvinistas, né? Que diz que Deus escreveu, não, que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O nome só é escrito no livro da vida quando a pessoa nasce de novo, quando ele anda já com Deus, como diz um louvor. Eternidade, ponto 2. Quando o Senhor nos fez, o homem originalmente não era para ele morrer. Ele criou o homem para viver eternamente, mas o pecado fez com que ele morresse espiritualmente e morresse fisicamente. Mas hoje nós podemos ter essa vida eterna em quem? Podemos ter essa vida eterna em Cristo Jesus. Né? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que aí o ponto 3 fala da nossa esperança forjada na promessa infalível de Deus. Hoje nós vemos pessoas, né, que têm muitas expectativas, né, expectativa de vida, buscando suporte em medicina, buscando novos recursos científicos, tecnologia, tantos avanços, mas o homem parece estar atrasado para buscar a Deus, para se aproximar de Deus. Eu disse aí domingo, até em nossa sala de aula, a aparência, prosperidade de Caim. Veja que quando Caim ele se afastou de Deus, parece que tudo ia dando certo na vida dele. Caim edificou cidade, construção civil, teve gados, agropecuária, tendas, engenharia.
Aí veio a música, o órgão, né? Aí veio a prata, descobriu-se os minérios, a manufatura, o ferro, o bronze, a tecnologia, os avanços, né? Veio o casamento, construiu família. Caim cresceu, mas cresceu sem Deus. O homem sem Deus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Há um vazio no homem. Há um vazio no homem e a mulher que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Então ficamos com essas promessas de Deus que são infalíveis. Se Deus prometer algo na sua vida, ou no ministério, ou uma porta de emprego, por que não dizer uma cura ou um milagre? É porque ele vai fazer. Porque Deus ele não erra, Deus não falha, Deus não muda. Malaquias 3,6. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, os filhos de Israel não sou consumido. Mas o homem se muda. A tecnologia pode avançar. Se tinha um Fusca, hoje é um Corolla. O mundo pode ir um pico elevado de maneira progressiva. Mas o homem sem Deus, ele não é nada. Amém? Que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal, vamos chegar a 1000 inscritos aí, em nome de Jesus. Amém?